Existem várias patologias, assim, psíquicas, né? Isso. Tá certo o termo? Tá certo. A depressão é uma, né? Ansiedade. Pessoal, quando a gente fala patologia, doenças psíquicas, normalmente a pessoa já pensa em depressão, que é a mais comum. É a mais comum. Mas existem outras. Generaliza, né? É generalizada. Elas são divididas, mas no final das contas o tratamento acaba sendo quase que o mesmo. E a parte de tratamento medicamentoso também quase que o mesmo. Que o médico, o psiquiatra, ele vai receitar sempre um ansiolítico, né? Um remédio para tirar a ansiedade e um remédio para acalmar, né? Antes da depressão, é uma regra que isso aconteça? Antes da depressão vem a melancolia? Isso é uma regra? Não ou é uma coisa que não é uma aos poucos, regra. ou é uma coisa que já vem como uma bomba, assim? Não é uma regra, mas a depressão, ela dá sinais, né? A pessoa tem sinais de que ela vai entrar num processo depressivo. Existem os sinais físicos e existem os sinais mentais. Por exemplo, os sinais físicos. A pessoa engorda e emagrece, muita rapidez, ou ela engorda muito ou ela emagrece muito. Isso é um sinal de que ela pode estar entrando num processo depressivo. A pessoa começa a desenvolver algum tipo de alergia, alergia respiratória ou alergia de toque. Isso pode estar ligado ao processo depressivo. A pessoa começa a sentir um desinteresse por determinadas coisas que antigamente ela gostava. Então, quando ela começa a sentir um desinteresse, é porque a depressão já está quase que se instalada, praticamente. E algumas pessoas, na tentativa de mascarar isso, né, de eu não quero, elas começam a buscar aqueles processos de autoajuda. Ler livros de autoajuda, escrever frases de autoajuda. O Facebook está cheio. Você textão na internet, né? Exatamente. Mais conhecido como textão na internet. Exatamente. Você abre o Facebook e você pega 1000 frases de autoajuda. O mundo é maravilhoso, você pode tudo, só que lá dentro a pessoa está arrasada, ela não consegue fazer nada. E ela não se admite. Interessante isso aí. Inclusive a gente pode até fazer um vídeo falando sobre mídias sociais e comportamento, né, das pessoas nas mídias sociais. Né? A pessoa posta final de semana feliz. Um monte de selfie feliz. E na segunda-feira ele não vai trabalhar porque ele está arrasado. Porque o dia dele feliz só foi o domingo. E a necessidade que as pessoas têm de aprovação. Autoafirmação? Exatamente. Aprovação. O mundo exterior tem que aprovar a vida dele. Palmas, eles querem palmas. Exatamente. Né? Senão aquilo não vai repercutir, né, na felicidade dele. Então isso, algumas pessoas partem para o lado religioso, né? Então eles se enfiam de cabeça numa religião e acaba às vezes até trazendo problemas para dentro de casa, né? Porque se é a filha que começa a ir na igreja todo dia, a mãe às vezes quer que a filha esteja em casa porque vem um amigo, um parente, alguém. Não, eu tenho que ir na igreja. Ou o marido. Ou o marido, ou a esposa. Sempre, o que for em exagero vai piorar o problema em vez de ajudar. Eu tenho colocado, Ricardo, à disposição as avaliações gratuitas, né? Porque a pessoa, eu não sei se eu estou com algum problema psíquico. A minha avaliação é gratuita, eu faço a avaliação gratuitamente. Então, nós vamos conversar 1 hora, 1h30, e eu vou dizer para a pessoa se ela precisa ou não fazer uma terapia. Interessante, Inclusive, pessoal, eu vou deixar na descrição, né, desse vídeo todas as informações de contato, né, da terapeuta Jane, da qual você pode fazer um bom uso aí, entrar em contato com ela. Né? Não deixa para depois, gente. Isso é um assunto muito importante, né, Jane? Esse assunto afeta a vida em todas as esferas da vida. Porque a pessoa, quando ela não está bem psiquicamente, o casamento não vai bem, lógico, né? Porque ela não consegue se entender com o outro e às vezes até os dois estão mal dentro de uma casa. Se tem filhos, os filhos estão sofrendo porque os filhos sentem, né? Isso. Então, às vezes até os próprios filhos precisam também de uma terapia. Existe a terapia direcionada às crianças. No trabalho ela não vai ser produtiva porque ela não está bem. Como é que ela vai ser produtiva? A vida financeira dela vai por água abaixo. Não raras vezes eu pego pessoas que eu queria fazer, mas eu não tenho condições de pagar.
porque eu estou afundada em dívida. Entendi. A pessoa mora no Japão, mas ela não consegue pagar e muitas um vezes benefício para ela. Até trabalha, né? Trabalha, digamos assim, tá, né? Mas aí acaba... Exatamente. Porque a vida financeira dela também foi abalada. Está descontrolada, né? A gente tem percebido isso muito mesmo aqui no Japão, né? E, quer dizer, e a gente acaba fechando aquele ciclo, né, da nossa conversa. Aí vem o Japão e todas as dificuldades, que é absolutamente normal para todos os estrangeiros que vêm para cá, e acaba potencializando ainda mais. Exatamente. Talvez um problema que ela está até lá trazendo do Brasil, já chega trouxe, aqui e potencializa. Muitas vezes ela já trouxe esse problema do Brasil. E quando chegou aqui, ela potencializou o problema e ela não vê saída para esse problema. Eu tenho encontrado pessoas que estão no Japão há 20 anos, 25 anos, que não têm dinheiro para nada. Eles moram em apartamento da empreiteira, eles passam um mês sem dinheiro, pegando vale, né? Não tem a mínima condição de voltar mais para o Brasil, porque não tem uma profissão no Brasil, não tem a família que tinha lá, já não tem mais, já perdeu a família que tinha lá. Então, e por quê? Porque a pessoa, quando começou a entrar no processo depressivo, ele não se cuidou, ele não procurou ajuda. Por isso a importância de procurar ajuda, né? E o que a gente gostaria de destacar aqui também é que uma pessoa que está numa situação depressiva, isso não é vergonha, isso não é sinal de fraqueza, não precisa ter vergonha, né? E aí que entra também a ajuda das pessoas que estão próximas, familiares no caso. Como que os familiares eles podem ajudar a pessoa que está passando por essa situação? E eu também gostaria que você emendasse, né? Como que a pessoa pode ter um diagnóstico rápido dessa situação, né? Que ela está numa situação depressiva ou outra patologia. Então, vamos lá. As doenças psíquicas, os transtornos mentais, como são chamados hoje no Brasil, existe uma lei que regulamentou o termo e chama transtorno mental, que engloba todas as doenças da mente, né, as psíquicas. Todas elas têm graus de evolução, né? Tem as leves, as mais pesadas e aquelas que inabilitam a pessoa para a vida social e cotidiana. Essas daí a pessoa vai depender de um remédio para a vida toda. Mas não é o caso. A maioria das pessoas tem transtornos mentais leves. A maioria são leves, só que elas não são tratadas. Então, o primeiro tratamento, às vezes, aqui no Japão tem ocorrido bem assim. Ela começa a faltar no serviço, ela começa a ter algum problema no trabalho, e ela vai ao médico japonês. E o médico receita um antidepressivo ou um ansiolítico para ela, e ela começa a tomar o remédio. Mas eu tenho visto, e eu já atendi mais de uma pessoa que veio para mim, através de indicação médica. O médico fala para a pessoa, você precisa do remédio e dê uma terapia psicanalítica. Procure um terapeuta. No Japão isso é comum. No Brasil não tão comum. Os médicos não orientam, mas aqui no Japão é comum o médico japonês falar, você precisa de um terapeuta. Então, tratamento não é só remédio, não é só clínica. Não. O remédio, o que ele faz? Ele faz baixar a tensão. Só isso. Mas ele não vai curar. O remédio não cura a depressão. Não existe cura de depressão com remédio. Existe um controle de depressão com remédio. O que cura a depressão é buscar o fator desencadeante. Porque a terapia, exatamente. A terapia de psicanálise, ela vai buscar o fator desencadeante, vai mexer nele, vai fazer uma releitura de todo o fato. E vai fortalecer a pessoa. Então depende mais da pessoa do que... Só depende da pessoa. O que a família ajuda? A família ajuda no momento que a família é compreensiva, no momento que a família apoia o tratamento e dá a mão para a pessoa. Olha, fulano, você não está bem, eu vou te ajudar nesse momento. Então vai ajudar até financeiramente, se for o caso, até a pessoa se levantar de novo, né? Conseguir adquirir a condição dela normalmente. E ter um pouquinho de paciência, porque uma pessoa com transtorno mental, uma pessoa com um mal psíquico, ela é de fato uma pessoa instável. Ela está alegre hoje, triste amanhã, chorando daqui a pouco, ela se enfia dentro do quarto e não quer saber. E aí existem os casos mais agudos em que a pessoa até atenta contra a própria vida, né?